Na aula passada, a gente, por último, resolveu essa aqui, né? Aplicando aquele último teorema, né? A soma dos lados opostos aqui tem que ser igual, né? No quadrilátero circunscritível. E eu deixei para vocês tentarem encontrar o mesmo raio utilizando outro método, né? Que é aplicando o teorema de Pitágoras aqui na figura. Foi o que eu disse. Você tem aqui os pontos de tangência, né? Com o quadrilátero aqui, né? Com o trapézio. Quando você liga, eles passam pelo centro, né? Da circunferência. Então, que você tem um diâmetro, na verdade, que é 2R, né? Aí você arrasta essa altura aqui para o vértice D, né? E faz essa figurinha aqui do lado aqui. Então, você tem aqui a altura 2R. Isso aqui vale 13, né? O CD. Você divide a figura assim em um retângulo, um triângulo retângulo. Então, daqui até o ângulo de 90 graus vale 10, mesma medida aqui de cima. Como o BC, né, aqui embaixo vale 15, então daqui para cá vai valer 5. Aí você ia aplicar aqui o teorema de Pitágoras, né? Então é o seguinte, como é que vai ficar aplicando o teorema de Pitágoras aqui? Você vai ter 13 ao quadrado, né? Igual a 5 ao quadrado, mais 2R ao quadrado. Vamos desenvolver aqui as contas agora, tá? Então aqui a gente vai ter o seguinte, 169 igual a 25, né? Mais, aqui o 2 e o R estão ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4, R ao quadrado. Esse 25 aqui é positivo, tá somando, passa para cá negativo. 169 menos 25, né? Igual a 4R ao quadrado. 169 menos 25, isso aqui dá 144, igual a 4R ao quadrado. Aí esse 4 aqui você passa ele dividindo, 144 sobre 4 é igual a R ao quadrado, né? Então aqui dá o seguinte, vai dar 30 e quanto, hein? 4 vezes 3, 12, 36, né? 36, né? Igual a R ao quadrado. Portanto, R vai ser raiz quadrada de 36, o que acaba confirmando o resultado do primeiro método, né? O raio é igual a 6. Então, o que vocês tinham que fazer aqui era simplesmente isso, tá? Aplicar o Pitágoras e chegar no mesmo resultado que a gente chegou lá passada aqui, tá? Isso aí basicamente era isso. Na segunda, né, tinha assim, determine o perímetro do quadrilátero ABCD circunscritível da figura. Então tem uma circunferência aqui que toca os 4 lados do quadrilátero. Aí o resultado que a gente viu lá passada é que os lados opostos, né, a soma dos lados opostos é igual, ou seja, se eu pegar o AD e somar com o BC, isso é igual a pegar o AB, né, que é esse lado aqui, e somar com o CD, o DC, tanto faz, tá? Daí é ter o seguinte, foi dado aqui as medidas dos lados em função do x, né? O AD é x mais 1, o BC é 3x mais 1, o AB é 3x, né? 3x. E o CD é 2x. Então, de cara aqui, antes de somar x com x, você já pode cancelar algumas coisas. Você pode aqui cancelar aqui, no caso, o 3x com 3x direto, né? Então, aí vai ter o seguinte, x, agora que eu somo logo, mais 1, 2, é igual a 2x. Aí eu vou jogar o x para cá logo. Então, vai ficar 2 aqui, igual a 2x, aí para cá vem menos x. 2x menos x dá x, né? Então, vai ficar 2 igual a x. Dizer que 2 é igual a x é a mesma coisa que dizer que x é igual a 2, tá? Mas aí, o que ele queria propriamente? O perímetro. Então, não era só achar aqui o x, você tinha que saber a soma em todos os lados. Então, vamos aqui na figura. Se o x é 2, esse lado aqui é 2 mais 1, 3. Esse lado aqui é 2 vezes 2, 4. Esse lado aqui é 3 vezes 2, 6. E esse lado aqui é 3 vezes 2 mais 1, ou seja, 6 mais 1, 7. Portanto, o perímetro do quadrilátero, vou colocar aqui entre parênteses, do quadrilátero ABCD, é simplesmente a soma dos lados. Então, vai ser o quê? Vai ser 6 mais 3 mais 4 mais 7, né?
6 mais 4 é 10, 3 mais 7 é 10, 10 mais 10, 20, né? Aqui vai dar 20. Certo? Então, esse aqui era o perímetro do quadrilátero, tá? Pronto, era simplesmente esse daí. A outra, né? Calcule a medida do lado BC, esse lado aqui, né? Ele quer saber essa medida aqui. Eu vou chamar de X, tá? Do quadrilátero circunscrito na circunferência, sendo AB igual a 10, então isso aqui foi dado. CD, todinho, esse CD aqui é 15 centímetros, né? Então aqui está medido em centímetros, aqui está medido em centímetros, e o AD é 13, então aqui é 13 centímetros. Então a mesma história, você utiliza o mesmo teorema, o AB, quando a gente soma com o CD, vai ser igual ao AD, né? Somado com o BC. Relembrando que isso é consequência do teorema das tangentes, né? Você liga aqui os pontos de tangência, né? Aí você forma triângulos congruentes, né? 90 graus, 90 graus. Quando a gente particiona a figura aqui, esse pedaço vai ser igual a esse. Quando a gente particiona a figura aqui, esse pedaço vai ser igual a esse. Quando particiona para cá, como aqui é 90 graus, aqui é raio, esse pedacinho vai ser igual a esse aqui. Então, tá aqui 3 risquinhos, aqui 3 risquinhos. E aí, quando liga aqui para o A, né? Você tem dois pedacinhos iguais aqui. Esse pedacinho aqui, igual a esse pedacinho aqui, tá? Então, isso é consequência do teorema das tangentes, né? Que a gente viu aula passada e demonstrou. Então, no caso, o AB é 10, o CD é 15, o AD, né? Cadê o AD? 13, mais o BC eu chamei de X. Então, eu resolver isso aqui, vai dar 25, igual a 13 mais X, passo o 13 para cá negativo, 25 menos 13 igual a X. Portanto, o X vai dar quanto? Vai dar 12, né? 12 centímetros. Tá? Aqui dá mais trabalho, é a última que a gente vai fazer agora, tá? Isso que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, essa última é o seguinte: considere uma circunferência de raio R inscrita num trapézio. Isso aqui é muito importante, essa parte aqui, ó. Trapézio é isósceles. Se o trapézio é isósceles, os lados não paralelos, né, são iguais. Aqui os lados não paralelos. Então, o lado AB tem a mesma medida que o lado DC. Tá? Tem a mesma medida aqui. O que ele fala aqui embaixo? Suponha que as medidas dos segmentos AB e BC são respectivamente iguais a 18 e 32. Então, aqui embaixo é 32, daqui para cá, ó. Daqui é 32. E o AB, né, é 18. Então, ele dá isso aqui. Daqui para cá, ó, é 18. Como você sabe que ele é isósceles, então daqui para cá também é 18. Então, o que ele fala no item A? Determine o perímetro do trapézio ABCD. Então, é simples. Você tem aqui, ó, A. Opa, aqui é o D, né? D, C. E aqui é B. Então, o que acontece? Aqui é 18, aqui é 18. Aqui eu vou chamar de X, né, o AD. E aqui embaixo eu sei que é 32. Então, como tem uma circunferência inscrita nele, vale o teorema. X mais, então aqui vai ser o item A, tá? X mais 32 igual a 18 mais 18. Então, você tem o seguinte, x mais 32, essa soma aqui dá 36. Então, o x vai ser 36 menos 32, portanto, o x é 4, tá? Então, o x é 4. O que acontece? Ele pede o perímetro. Então, o perímetro, você já sabe que é a soma de todos os lados, né? Então, vai ser 18 mais 18 mais x mais 32. Então, essa aqui vai ficar x mais 18 com 18 é 36, mais 32. X é 4, então isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser 4, né? Mais 36, mais 32. 4 com 36, isso aqui dá 40. 40 com 32 dá 72. Então, isso aqui respondia o item A, tá? No item B, determine o raio da circunferência. O que acontece, né? Como o trapézio é isósceles,
uma boa ideia para você desenvolver as suas contas é baixar aqui a altura tanto pelo vértice A quanto pelo vértice D. Porque na hora que você faz isso, esses pedacinhos aqui da base, ó, onde vai dividir aqui e aqui, ó, esses pedacinhos aqui vão ser iguais, porque o trapézio é isósceles. Eles só são iguais porque o trapézio é isósceles, e só nesse caso, tá? Então, baseado nisso, a gente vai tentar achar aqui a altura. E o que é que acontece com essa altura? Se a gente liga aqui os pontos de tangência aqui no lado X e na base maior, isso aqui é exatamente um diâmetro, porque vai passar pelo centro aqui da circunferência. Então, aqui é raio e aqui é raio. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? Que a altura do trapézio é 2R, é o diâmetro da circunferência, tá? Então, eu vou tomar aqui essa figura auxiliar. Então, o que a gente faz? A gente traça a altura por esse vértice aqui, ó, tá? E traça a altura pelo outro vértice também. Então, duas alturas aqui, uma aqui e outra aqui. Já sabe que essa altura, conforme eu expliquei, é o dobro do raio. Esse x aqui que a gente achou é 4, e essa base todinha aqui valia 36, né? 32. 32. Então, o que você faz para descobrir quanto é cada pedacinho desse aqui? O que a gente faz para descobrir quanto é esse pedacinho daqui para cá? Ó, a gente pega a base maior, subtrai a menor e divide por 2, que são dois pedaços iguais. Então, quanto é que vai dar? 32 menos 4 dividido por 2. Então, isso aqui dá quanto? Dá 28, né? Dividido por 2, que dá 14. Então, aqui é 14, esse pedacinho aqui é 14. E veja que aqui é um retângulo, né? Aqui é 4. Ó. Se pegar 14 com 4 dá 18. 18 com 14 dá 32, tá? Isso só acontece porque ele é isósceles. Então, aqui é 90 graus. E essa medida aqui não paralela, a gente sabe quanto é 18, né? Então, aqui é 18. Ó. Então, baseado lá no primeiro exercício que a gente fez hoje, o que a gente vai fazer para determinar a altura? O Pitágoras aqui, né? Então, a gente vai pegar 18 ao quadrado igual a 14 ao quadrado mais 2r ao quadrado. Vou dar uma dica valiosa para vocês aqui. Vocês notam o seguinte, aqui é divisível por 2, aqui é divisível por 2 e aqui também. No lugar de fazer essa conta assim, que vai dar maior, eu vou fazer a conta como se o triângulo fosse esse aqui, ó. É R, 14 por 2 é 7, 18 por 2 é 9. Aí depois, como eu quero 2R, é só multiplicar por 2, né? Então vai ficar 9 ao quadrado igual a 7 ao quadrado mais R ao quadrado. Então isso aqui vai ficar 81 menos, vou passar o 49 para cá logo, igual a R ao quadrado. Então R ao quadrado é igual 9 para 11, 2, vai 1, 1 e 4, 5, para 8, 3, 32, né? Então, o R vai ser raiz quadrada de 32. A gente pode melhorar esse resultado escrevendo 16 vezes 2. Por quê? Porque a raiz quadrada de 16 é 4. Então, isso implica que o R, pessoal, vai ser 4 raiz de 2. Tá? Então, isso aqui é o R. Tá? E aí, eu acho a altura. O que ele pergunta mesmo no item B? Determine o raio da circunferência. É só o raio, né? Então, o item B aqui está respondido, tá? Certo? Se você for fazer com essas contas aqui, vai dar a mesma coisa. Só que você vai trabalhar com 18 ao quadrado, 14 ao quadrado. Então, para não trabalhar isso aqui, eu notei que os lados aqui estão multiplicados por 2. Então, se eu dividir aqui por 2, por 2 e por 2, vai ficar 7, né? R e 9. Se você faz com esse aqui ou com essa figura, tanto faz. Tá bom? Você vai achar o mesmo R. O item C, né? Aqui dá o mais trabalho aqui esse item C, né? Determine a área da região sombreada na figura. Então, o que foi que eu disse? A área da região sombreada é a área que está dentro do trapézio, mas ela está fora do círculo. Ou seja, a gente vai calcular a área do trapézio e depois subtrair a área do círculo. E aí, para isso, a gente vai precisar usar essa aproximação que ele deu aqui. Ó. Utilize nessa questão π aproximadamente 25 sobre 8. Essa fração aqui ela é bem próxima do π, né? Como o π é 3,14, aí você vê que 25 dividido por 8 é exatamente 3, alguma coisa, né? Porque 8 vezes 3 é 24. Então é um número bem próximo do π, que é o 3,14. Então a gente vai usar essa aproximação, tá? Então vamos tentar fazer esse item C aí. Então vamos lá. Aqui o item C.
Então, a gente tem que pegar a área do círculo, que é o que está... Aliás, deixa eu ver aqui, né? A gente vai pegar primeiro o maior, que é o trapézio, né? Então, a gente vai pegar o trapézio. É o seguinte. Eu vou pegar o trapézio. Então, vou pegar o trapézio e retirar do círculo que está dentro, né? Então, o que que acontece? A área do trapézio é base maior mais base menor, tudo vezes a altura, dividido por 2. E a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, o que que vai acontecer aqui? A base maior é 32, a base menor é o x, que deu 4. A altura é o dobro do raio, tá? Dividido aqui por 2, né? Menos, deixa o π aqui, multiplicado por raio ao quadrado. Então, o que que eu vou fazer aqui? A gente pode... 32 com 4 dá 36. Então, aqui vai ficar 36 vezes 2r sobre 2, menos π r ao quadrado. Eu posso aqui cancelar esse 2 com esse, porque é tudo multiplicação aqui. Ou então, se eu multiplicar, 36 vezes 2 dá 72. Mas quando eu dividir por 2, vai dar 36 mesmo, né? Então, aqui vai ficar 36r menos π vezes o r ao quadrado. Agora eu vou substituir o r que a gente encontrou. Quanto foi o r que a gente encontrou? 4 raiz de 2, né? Então, aqui vai ficar 4 raiz de 2 menos... Qual a aproximação para o π que ele pede que a gente utilize na questão? 25 sobre 8. Então, aqui é 25 sobre 8, é o π, vezes raio ao quadrado, ou seja, 4 raiz de 2 ao quadrado. Vamos fazer conta aqui. Aqui eu vou multiplicar 36 por 4, dá 144. Vou deixar o raiz de 2 aqui, menos 25 sobre 8, vezes 4 ao quadrado é 16, vezes 2 é 32. Mas note o seguinte, eu vou repetir aqui os 144 raiz de 2. E note aqui o seguinte, ó. Nessa partezinha aqui, o 32 ela é divisível por 8, ó. Então eu vou dividir aqui, ó. Então vai ficar 25. No lugar de multiplicar, que vai dar um número grandão para depois dividir, a gente divide logo. 32 por 8 dá 4. Então você sabe que aqui a prioridade é a multiplicação, né? Que está aqui, ó. 25 vezes 4 dá 100. Pronto. Então, isso aqui seria a área que está lá em escuro, né? A área da região sombreada, tá? Como no problema ele não pede que a gente utilize uma aproximação para o raio de 2, só para o π, que é 25 sobre 8, eu não vou me preocupar em substituir o raio de 2 por 1,41, por exemplo. Eu já subentendo que ele quer que a gente dê a aproximação só para o π. Então, o resultado final, tá, vai ser esse aqui. Certo? Então, tá feita a correção. Vou mandar o material, como sempre, aí para vocês, tá? E aí a gente vai trabalhar o tema da aula de hoje agora, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, documentos. Deixa eu ver o que eu coloquei a aula de vocês aqui. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre circunferências, tá? A gente vai ver algumas coisas interessantes também, tá? A primeira coisa que eu coloquei aqui foi esse teoremazinho, tá? Bem bacana, quando você tem 3 circunferências tangentes, 2 a 2, né? Ou seja, cada circunferência dessas aqui é tangente às outras, né? Ó, essa circunferência aqui de raio-x é tangente à pequenininha nesse pontinho aqui, e é tangente a essa média nesse pontinho aqui. Essa circunferência é tangente à grandona aqui, nesse mesmo ponto, e é tangente à pequenininha nesse pontinho aqui. E essa circunferência do meio, essa pequenininha aqui, ela é tangente à grandona, nesse ponto aqui, e é tangente à média nesse pontinho aqui, né, que eu assinalei. Então, aí você tem 3 circunferências tangentes 2 a 2. Fora isso, essas 3 circunferências são tangentes a uma certa reta que eu poderia chamar de reta T aqui. Essa aqui é tangente nesse ponto, essa aqui é tangente nesse ponto,
e essa aqui é tangente nesse ponto. Então, um resultado bem curioso que acontece nessa situação é isso aqui. Você tem que 1 sobre a raiz quadrada do raio da primeira, da grandona, mais 1 sobre a raiz quadrada do raio da média, né, essa soma, é igual a 1 sobre a raiz quadrada do raio da pequena, né? Então, a gente vai mostrar por que isso acontece, tá? Não é uma coisa do outro mundo, não, tá? Tá baseado em coisas que a gente já viu. Antes de a gente fundamentar aqui o resultado, a gente precisa ver algumas coisinhas. Então, preste atenção nesse problema aqui, nessa questão aqui. Na figura abaixo, as circunferências de centro A e B, e de raios 9 e 4, respectivamente, tangenciam-se externamente, né? Calcule a distância entre C e D, sendo C e D os pontos em que as circunferências tangenciam a reta, tá? A reta T. Então, uma situação parecida com a de cima, né? Só que aí você só tem 2 circunferências, mas tudo bem. Então, vamos lá. O que a gente pensa aqui? O que é bom a gente fazer? Qual é a estratégia, né? Liga os centros das circunferências, tá? A gente vai ligar aqui o ponto A ao ponto B. Quando a gente faz isso, a gente tem um controle de quem é essa distância do A para o B. Porque note o seguinte, ele fala aqui na questão que o raio da grandona é 9. Então, daqui até o ponto de tangência é 9. Do ponto de tangência até o B é o raio da circunferência menor que tem aqui, que é 4. Então, só com isso, eu já sei que a distância do A para o B vale 9 mais 4, que é 13, tá? E aí, perceba que o que figura essa que eu formei aqui embaixo? Isso aqui vai ser um quadrilátero que a gente já viu nas outras questões, né? Que é um trapézio retângulo, porque esse ângulo aqui é de 90 graus, esse ângulozinho aqui no D aqui embaixo também é 90 graus, né? Essa distância AC também é raio dessa circunferência grande, então essa distância AC é 9. E essa distância BD também é raio dessa circunferência pequena aqui. Então essa distância BD é 4. E aí, qual é o artifício, né? O que a gente faz agora? A gente vai fazer o seguinte, por esse ponto B, a gente vai traçar aqui uma paralela ao CD, ou seja, uma paralela reta T, ó. Então aqui a gente traça aqui uma paralela, tá? Vou traçar aqui uma paralela. Então, pelo B, a gente traça aqui uma paralela. E aí, note que coisa interessante, ó. Quando a gente faz isso, a gente divide a figura de maneira que nessa parte aqui de baixo fica um retângulozinho, né? E aí, mais uma vez, a gente tem aqui o controle de quanto é que vale essa distância desse pontinho aqui azul até aqui o C, ó. Essa distânciazinha é igual ao raio da pequena, que é 4. Mas nota o seguinte, eu sabia que a distância do A até o C é o raio da circunferência grande, que é 9. Se essa distância toda é 9 e essa distânciazinha aqui é 4, então essa distânciazinha do A até a linhazinha azul aqui, ó, é 5. Só pode ser 5, né? 5 mais 4 é 9. E olha o que eu formei aqui na parte de cima da figura. Um triângulo retângulo. E nos triângulos retângulos vale o teorema de Pitágoras. Então, perceba, o que ele está pedindo? Né? Calcule a distância entre C e D. Então, o que ele quer na questão é exatamente essa distância daqui para cá, ó. Eu poderia chamar de x, por exemplo. Então, essa distânciazinha na linha azul, como aqui embaixo é um retângulo, também é x. E aí, eu estou com tudo nas mãos agora para determinar a distância. Porque eu tenho um triângulo retângulo aqui, aí eu vou e aplico o teorema de Pitágoras, né? Então, eu tenho 13, que é o A mais B, né? A ao quadrado, é igual a distância do A até a linhazinha aqui azul, que é 5, mais x ao quadrado. Então, fazendo as continhas aqui muito rapidamente, 25 mais x ao quadrado, passo 25, né? Igual a x ao quadrado. Então, o x2 é 144. Você extrai a raiz quadrada aqui, né? Portanto, você acaba obtendo que o x é 12. Então, a distância entre os pontos C e D é 12 centímetros, tá? Então, por que eu estou falando nisso aqui para nós, né? O que isso tem a ver com aquele teorema, aquele resultado inicial? Tem tudo a ver, tá certo? Que agora a gente vai fazer uma generalização desse tipo de situação aqui, ó. Então, note o seguinte, imagine que agora a circunferência grande tem raio Rzão e a circunferência pequena tem raio Rzinho,
tá? Essa menorzinha aqui. Então, a gente vai mostrar que a distância entre os pontos de tangência das circunferências com a reta T, essa distância é sempre o dobro da raiz quadrada do produto dos raios, tá? Sempre assim. Então, o que a gente faz, ó? Vamos fazer aqui uma pequena construção dentro da construção, né? Então, vamos ligar aqui o ponto A ao ponto C. Então, aqui você tem um raio da grande. Se você liga o ponto B ao ponto D, você tem um raio da pequena. E se você ligar os centros, obrigatoriamente eles vão passar pelo ponto de tangência das circunferências aqui. E a distância entre os centros, como elas são tangentes, né? Circunferência, é a soma dos raios. Então, vamos lá. Aqui você tem Rzão, aqui você tem Rzinho. Aqui você também tem Rzinho, e do A para o C já sabe que tem Rzão. Aí qual é a estratégia para descobrir X aqui embaixo? A estratégia é, a gente pega aqui uma paralela pelo ponto B à reta T, né? Ou ao segmento CD, tanto faz. Então você toma aqui uma paralela aqui pelo B, ó. Aí você faz isso. Na hora que você faz essa divisão, a exemplo do exercício anterior, você determina aqui um ponto, né? Eu vou dar um nome para esse ponto. A, B, C, D. Eu vou chamar aqui de E, tá bom? Então, você determina um ponto E que divide a figura em duas. Um triângulo retângulo e aqui embaixo um retângulozinho. Essa distânciazinha do C para o E a gente conhece. É o Rzinho. Mas a gente sabe que a distância do A até aqui o C, lá embaixo, é o Rzão, né? Então, essa distânciazinha do A para o E aqui só pode ser o quê? Rzão menos Rzinho. Então, um cateto do triângulo retângulo é Rzão menos Rzinho. Quem é a hipotenusa? Daqui para cá, ó. É a soma dos raios, ó. É Rzão mais Rzinho. E esse cateto aqui em azul é essa mesma medida aqui de baixo, que é X. Então, eu vou e aplico o Pitágoras, né? Aqui no meu triângulo. E aí consigo descobrir o X em função do Rzão e do Rzinho. Então, vamos fazer isso agora. Então, aqui, ó, por Pitágoras, né? Pitágoras. A gente vai ter o seguinte, ó. A hipotenusa ao quadrado, que é o Rzão mais Rzinho ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Um cateto é Rzão menos Rzinho, e outro cateto é o X. Então, aqui, produtos notáveis. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Do outro lado, produto notável também, muito parecido com esse, só que aqui vai ser menos. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais x ao quadrado. Hora de fazer os cancelamentos que der, né? Se tiver algum para fazer, é agora. Então, vamos lá. A gente aqui pode cancelar aqui o Rzão ao quadrado com o Rzão ao quadrado. A gente também pode cancelar o Rzinho ao quadrado com o Rzinho ao quadrado. E aí, o que sobra? Aqui sobra 2 Rzão Rzinho igual a menos 2 Rzão Rzinho mais x ao quadrado. Vamos jogar esse cara aqui para o outro lado positivo, tá? Ele vai para cá positivo, né? Então, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. 2 Rzão Rzinho mais 2 Rzão Rzinho igual a x ao quadrado. Logo, isso implica que o x ao quadrado vai ser igual a quê? 2 mais 2, 4, né? Então, eu tenho 4 Rzão Rzinho. Extraio a raiz quadrada aqui, extraio a raiz quadrada do outro lado, e aí o que acontece? Que vai ficar x igual. Agora, note, aqui é um produto, né? Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Então, eu tenho 2 raiz quadrada de Rzão, Rzinho. Se tiver assim, ou com um pontinho no meio, tanto faz. É multiplicação, tá bom? Então, a gente acabou de mostrar que aquela distância entre os pontos de tangência das circunferências com a reta é sempre dada por isso aqui, por essa formulazinha aqui, ó. Antes de eu continuar, vamos tentar enquadrar isso nesse resultado aqui anterior. Ó, o CD tem que ser 2 raiz de Rzão Rzinho, né? Então, vamos tentar enquadrar lá a fórmula nesse exemplo aqui, só para a gente enxergar como funciona. Então, x é 2 raiz de Rzão Rzinho. Ele fala que o Rzão, né? O Rzão é 9, não é isso? E o Rzinho é 4.
Então, como é que vai ficar? X é igual a 2 raiz de 9 vezes 4. Ó, olha aí que bacana. X é igual a 2 vezes. Aqui tem várias maneiras de fazer. 9 vezes 4 é 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Vezes 2 vai dar 12. Ou então você faz. Quanto é a raiz quadrada de 9? 3. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. Olha aí, ó. Confirmando o resultado que a gente tinha ali. É claro, tinha que confirmar, né? Se a gente fez aquilo ali usando Pitágoras e a gente fez a demonstração agora usando Pitágoras também, não tinha como uma coisa ser contra a outra, né? Não tinha nem condição, não tinha lógica, né? Certo? Então, isso é uma generalização desse problemazinho aqui, tá? E é essa generalização desse problemazinho aqui que vai me permitir concluir aquele resultado lá do começo da aula, tá bom? Tá, então, aqui tá demonstrado o resultado, tá? Se eu tenho duas circunferências tangentes, né, entre si, a distância, e as duas são tangentes a uma reta T, né? A distância entre os pontos de tangência das circunferências com a reta é sempre igual a isso aqui, o dobro da raiz quadrada do produto dos raios, tá? É isso que o resultado diz, certo? Vamos aqui para a próxima. Então, voltando ao início, né? Voltando ao início, vamos fazer a demonstração disso aqui agora. Então, vamos lá, ó. O que que acontece aqui? A gente vai por partes, tá bom? Primeiro, a gente vai esquecer essa circunferência média aqui e vai pensar só nessas duas aqui, tá? Eu vou chamar esse pontinho aqui de baixo de A, e ela toca a reta. Esse pontinho aqui de baixo eu vou chamar de B. Então, pelo que a gente viu, né? O que que acontece com a distância de A para B? Essa distância de A para B vai ser simplesmente, pelo resultado que a gente provou, o dobro da raiz quadrada do produto dos dois raios. Esse raio aqui é x e esse raio aqui é z, tá? Então isso aqui tá para nós está bem embasado, né? A gente até demonstrou, né? Então guarda isso aí. Agora, preste atenção, a gente vai esquecer a circunferência grandona de raio x e vai pensar nessas duas aqui, na pequenininha e na média, tá? Eu vou chamar esse pontinho aqui de tangência da média de C. Então, esquece a grandona, pensa na pequena e na média aqui. Quem vai ser, então, a distância entre B e C? Quem vai ser o segmento BC pelo resultado que a gente viu? Vai ser o dobro da raiz quadrada do produto dos raios, ou seja, z vezes y ou y vezes z. Tanto faz, tá? Então, primeiramente, relembrando, eu peguei a circunferência grandona e a pequenininha e esqueci que isso aqui existe. Esqueci essa circunferência média aqui. Depois, o que eu fiz? Esqueci a grandona e vou olhar para a distância entre B e C. Mas aí, pessoal, tem uma terceira situação. Agora eu vou pedir que vocês esqueçam a circunferência do meio, tá? Esqueçam a do meio. Pensem em duas circunferências tangentes aqui, que são a grandona e essa média aqui, que são tangentes nesse pontinho do meio aqui, tá? Deixa eu colocar em vermelho, ó. Elas são tangentes aqui. O raio dessa daqui, ó, é x e o raio dessa daqui é y. Pelo resultado que a gente mostrou agora há pouco, o que, que vai ser a distância entre os pontos em que a grandona e a média tangenciam a reta T aqui, digamos que a reta T? O que, que vai ser a distância de A até C, então? Então, pelo que a gente viu, a distância de A até C vai ser igual a quê? Vai ser o dobro, né? Então, aqui é igual ao dobro da raiz quadrada do produto dos raios. Só que o raio da grandona é x e o raio da média é y, tá? Então, a gente vai trabalhar essas três informações valiosíssimas aqui. O AB é isso, tá? O AB é isso aqui. O BC é isso aqui. E, para terminar, o AC é isso aqui. Mas aí, se você olhar ali embaixo, o que é o AC? O AC nada mais é do que a soma AB, né, mais BC, certo? Então, na mesma figura, ó, o AC é a soma do segmento AB com o segmento BC. É daí que vai sair o nosso resultado, ó. O AC nada mais é do que o AB mais
o BC. Ah, professor, mas aí o senhor já sabe que o AC é 2 raiz de XY, né? Isso, então eu vou substituir. E aqui o senhor sabe que o AB é 2 raiz de XZ, né? Então, AC, 2 raiz de XY, AB, tá aqui, ó, 2 raiz de XZ, e a gente sabe que o BC é 2 raiz de YZ. Bom, presta atenção no que eu vou fazer agora. Do outro lado, eu vou repetir esse lado aqui, e aqui do outro lado a gente consegue colocar algo em evidência, que por enquanto é só o 2 mesmo. Aqui é XZ e aqui é YZ, né? Eu vou botar só o 2 em evidência. Deixa assim. 2 que multiplica raiz de XZ mais raiz de YZ. Então, vezes. Como aqui, professor, aqui tem um mais. Quer dizer que eu posso cancelar? Pode, porque aqui tem uma multiplicação e tem os parênteses. Então, nesse caso, é válido a gente cortar, tá? Um 2 com 2. E aí, o que vai acontecer, galera? Ó, vai ficar o seguinte aqui, ó. Aqui vai ficar raiz de XY. Do outro lado vai ficar raiz de XZ. E aqui vai ficar raiz de YZ. Tá? Olha no que é que a gente quer chegar lá em cima. A gente quer chegar aqui 1 sobre raiz de x mais 1 sobre raiz de y é igual a 1 sobre raiz de z, né? Então, ficou uns radicais embaixo. Então, o que a gente vai utilizar aqui, né, para chegar no nosso resultado, é o seguinte. A gente vai pegar toda essa equação aqui e vai dividir ela pela raiz do produto dos três, x por y por z, tá? A gente vai pegar essa daí e vai dividir por isso aqui, ó. Então, quando a gente divide, aqui vai ficar como? Vai ficar raiz de xy dividido por raiz de x, y, z. Igual. Desse lado aqui, vai ficar raiz de xz dividido por raiz de x, y, z. Mais, aqui também, raiz de YZ dividir todos os termos da equação, né? Que eu faço de um lado, tenho que fazer com o outro, do outro lado, e com todos os termos, x, y, z. Agora, note o seguinte, existe uma propriedade dos radicais, né, da radiciação, que diz que quando eu tenho um produto tendo radical, eu posso colocar radicais para cada número que está aqui. Ou seja, aqui eu posso escrever raiz de x vezes raiz de y, e aqui embaixo eu posso escrever raiz de x vezes raiz de y vezes raiz de z. Do outro lado, eu posso escrever raiz de x vezes raiz de z. E aqui eu posso escrever raiz de x vezes raiz de y vezes raiz de z. E aqui também é algo parecido. A gente pode escrever raiz de y vezes raiz de z sobre raiz de x vezes raiz de y vezes raiz de z. Então, a gente está quase demonstrando o que a gente quer. O que falta agora? Cancelamentos. Então, aqui agora, a gente pode cancelar raiz de x com raiz de x e raiz de y com raiz de y, né? Então, vai ficar 1 aqui, né? Não ficou nada, ficou 1 sobre raiz de z. Aqui, cancela raiz de x com raiz de x e raiz de z com raiz de z. Vai ficar 1 sobre raiz de y. E aqui, vai cancelar o raiz de y com raiz de y, e o raiz de z com raiz de z vai ficar 1 sobre raiz de x. Portanto, a gente tem que 1 sobre raiz de z, de fato, é igual a 1 sobre raiz de y mais 1 sobre raiz de x. Que é a mesma coisa, né? Dizer o seguinte, né? Dizer aqui esse resultado, ó, né? 1 sobre a raiz de x, essa soma é igual a 1 sobre a raiz de z. É a mesma coisa, né? Portanto, para fechar, 1 sobre raiz de x mais 1 sobre raiz de y é igual a 1 sobre raiz de z. Olha que coisa interessante, curiosa, né? Que acontece, tá? Então, e parece coisa do outro mundo, né? Mas não é, né? A gente viu que para demonstrar isso aqui,
A gente basicamente utilizou Pitágoras, né, numa situação particular, depois generalizou, depois voltou aqui, né, e pensou nas tangências duas a duas, né, essa circunferência com a pequena com a média e a grandona com a média, tá? Então está aí demonstrado um resultado bem interessante, né, bem bacana, tá? Sobre circunferências tangentes, certo? Então vamos ver o que eu reservo aqui para o próximo capítulo, tá? Próximos minutos. Então aqui a gente vai ver mais algumas questões sobre circunferências, outras tangentes, outras não, tá? Um pouco de potência de ponto também, tá? Então vamos pegar essa situação aqui. Então observe o que essa questão diz aqui. Os pontos A, B e C são centros dos três círculos tangentes exteriormente mostrados na figura abaixo, sendo as distâncias AB, né, AC e BC, respectivamente iguais a 10, 14 e 18 centímetros. Determine as áreas desses três círculos. Então, ó, ele fala que o AB vale 10 centímetros, fala que o AC vale 14, e fala que o BC, né, vale 18. Então, essa questão aqui é o seguinte, ó, determine as áreas. Para saber as áreas de cada círculo, a gente precisa dos raios, né? Porque a área é π vezes o raio ao quadrado. Então, a gente precisa dos raios. Eu vou chamar o raio da menorzinha aqui de x. Aqui vai ser x e aqui também é x. Vou chamar o raio da média de y. Então, aqui é y e aqui é y. E vou chamar o raio da grandona de z. Então, aqui é z e aqui é z. Então, note o seguinte, ó. Note o seguinte. A distância do A para o B nada mais é do que x mais y, né? De acordo com o que a gente vai deduzir, ó. Então, x mais y é exatamente a distância de A para o B. Só que ele fala que a distância do A para o B é 10. Já a distância do B para o C vai ser y, que é o raio dessa, mais o raio dessa. Vai ser y mais e. Então, y mais e vai ser igual a BC, né? Aí o BC é 18. E para fechar, ele também dá a distância do A para o C. Mas a distância do A para o C vai ser o raio dessa aqui mais o raio dessa. Então vai ser x mais e. X mais e. E aí a distância do A para o C é 14. Então perceba o que a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui um sistemazinho, né? A gente tem que resolver para encontrar os raios, que são x, y e z. Existem várias maneiras de você resolver esse sistema, tá? Você pode colocar o y em função do x aqui, y igual a 10 menos x. Pode colocar o z em função de x na última, z igual a 14 menos x, e substituir os dois aqui em y mais z igual a 18. Isso é uma maneira de fazer, pelo método da substituição. Eu não vou fazer assim. O que eu vou fazer? Eu vou somar aqui, eu vou adicionar as três equações membro a membro, tá? Por quê? O que acontece? Acontece uma coisa interessante quando a gente faz isso. Aqui tem um x e o x aparece de novo aqui. X mais x é 2x. Aqui tem um y e aqui tem y de novo. Então, 2y. E o z aparece duas vezes também, ó. 2z. E aqui eu faço a soma, né? Quanto é que dá essa somazinha aqui, né? 18 com 14. 8, 4, 12, vai 1, 1, 2 e 1, 3. Tá? 32, né? 32 mais 10, então dá 42. Por que isso foi uma coisa boa? Porque agora eu vou conseguir colocar aqui o 2 em evidência. Então eu jogo o 2 em evidência e obtenho a soma dos três. X mais y mais z igual a 42. O 2 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, x mais y mais z é igual a 42 dividido por 2, tá? Então, daqui a gente tem o seguinte. Então, x mais y mais z, pessoal, é igual a 21, tá? Eu vou circular aqui esse resultado. Mas aí acontece o seguinte. A partir desse resultado aqui, nós podemos obter todos os raios. Porque note o seguinte, ó. Note o seguinte. A gente pode escrever isso aqui assim, ó. X mais y mais z igual a 21. Por que isso é uma forma boa? Porque acontece o seguinte, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. A gente sabe que x mais y é 10, ó.
Então, a gente vai substituir aqui, ó, o 10. Então, isso aqui, ó, a gente troca pelo 10 direto, ó. Então, isso aqui vai ficar 10, né? Mais Z igual a 21. Portanto, o Z vai ser 21, passou 10 negativo. Então, o Z é 11. Então, eu descobri o raio da grandona, ó. Z é 11, tá? E aí, depois que você descobre um deles, tem várias formas de proceder. Você pode voltar lá no sistema inicial, substituir o Z aqui, encontrar o Y, substituir o Z aqui, encontrar o X, né? Mas eu vou utilizar outra forma de fazer, de proceder. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na soma de novo e vou reescrever essa soma como sendo X mais E mais Y. Porque, no final das contas, é a mesma coisa, né? X mais Y mais E, X mais E mais Y. A ordem das parcelas não altera a soma, né? Então, aqui eu boto X mais E aqui, ó, com parênteses, só para ajudar a enxergar. Igual a 21. Mas eu sei o seguinte, eu sei que X mais E tem um valor ali no sistema. Então, a equação aqui que me fornece o X mais E, quem é? Ó, X mais E é 14. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Aqui vai ficar 14 mais Y igual a 21. Então, com isso, eu descubro o raio da média, né? 21 menos 14. Então, o raio da média é 7. Tá? E aí, como eu disse para vocês, né? Para descobrir o X é moleza. Então, já tem o Y, já tem o Z. Então, a última parte, que é para descobrir o X, no caso, eu vou fazer o seguinte, ó. Na última parte, eu pego X mais Y mais Z igual a 21. E aí, ó, eu coloco os parênteses aqui, ó. E eu vou substituir esse cara. Quem é Y mais Z? Vamos olhar aqui de novo. Quem é Y mais Z? 18, né? Então, aqui vai ficar o seguinte. X mais 18 igual a 21. Então, X é igual a 21 menos 18. Portanto, quanto é o X? 3, né? Pronto, achei o raio da pequena também. Achei todos os raios. A partir do momento que eu achei todos os raios, é a aplicação de fórmula, né? Π vezes o raio quadrado. Então, o que ele pedia? Determine as áreas desses três círculos. Então, eu posso chamar a área da pequena de área 1, a área da média de área 2 e a área da grandona de área 3, só para facilitar, tá? Então, daqui, a gente vai calcular aqui as áreas. Então, quem vai ser a área 1? Π vezes o raio da pequena. Quem vai ser a área 2? Π vezes o raio da média, que é o Y, né? Deixa eu ver se o raio da média é esse mesmo. É. E a área da grande, né? Então, a área 3 vai ser a área da grandona. Vai ser π vezes E ao quadrado. Substituição, né? Então, aqui vai ficar π vezes. Π vezes. Π vezes. Quanto é o x? 3. Então, aqui vai ser 3 ao quadrado. Aqui, quanto é o y? Vamos voltar aqui para relembrar. Quanto é o y? 7 e o z é 11. Aqui vai ficar 7 ao quadrado. E aqui vai ficar 11 ao quadrado. Tá? Então, quanto é que vai dar essa continha aqui? Π vezes 3 ao quadrado é 9. 9π. Eu não vou me preocupar em trocar o π por 3,14, tá? Uma questão aberta. Mas você já sabe, né? É fazer conta. 9 vezes 3,14. Multiplica, duas casas decimais. O importante, que eu considero também no final, você olhar se tem a unidade a questão, né? Então, tá tudo medido aqui em centímetros. Então, a área vai ser medida em centímetros quadrados, tá bom? Então, aqui eu vou colocar a unidade, centímetros quadrados. Então, a área da pequenazinha é isso aqui. A média, π, 7 vezes 7 é 49. Então, aqui dá 49π centímetros quadrados. E para fechar a grandona, 11 ao quadrado é 11 vezes 11 é 121. Π vezes 121. Então, aqui dá 121π centímetros quadrados. Tá, galera? Então, essas três áreas aqui estão determinadas, certo? Então, tá aqui a área da pequenininha. Tá aqui a área da média. E tá aqui a área da grandona. Tá?
Só para frisar uma coisa que é importantíssima aqui, tá? Eu deixei aqui uma figura já pronta de duas circunferências tangentes, tá? E aqui você tem a reta, né, que passa pelos centros. Eu vou tirar essa reta aqui por enquanto. Exibir objeto. Então é o seguinte, ó. Por que que é garantido que esse ponto de tangência aqui, ele é colinear com esses dois centros? Por que que isso é garantido? Porque é o seguinte, se você esquecer essa circunferência aqui por enquanto, tá? Você sabe o seguinte, que quando eu ligar o centro ao raio e aqui eu passar a reta tangente, ela vai formar 90 graus aqui, né? Então, ó, o que eu vou fazer por enquanto é o seguinte, eu vou traçar aqui um segmento. E aqui agora eu vou fazer a perpendicular a esse segmento por esse pontinho de tangência aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui a perpendicular. Então, eu quero perpendicular esse segmento aqui por esse pontinho, tá? Então, o que que acontece? Aqui, como eu falei, vai ser 90 graus o ângulo, tá? Deixa eu ver se eu faço aqui o ângulo. Aqui ele vai marcar o de fora. Bom, esse aqui já serve. Eu sei porque que não está dando certo, é porque eu tenho que marcar um ponto aqui qualquer. Pronto, então vamos fazer aqui o ângulo aqui. Então, esse pontinho, o vértice do ângulo, e aqui o outro ponto. Ponto. Então perceba, aquilo que eu já utilizava nas aulas anteriores, né? Ó, esse ângulozinho de fato é 90 graus, quando você tem um raio, o ponto de tangência e aqui o segmento, a reta tangente, tá? O que acontece se a gente agora esquecer a sequência grande e olhar para essa pequenininha aqui e fizer o segmento até o ponto de tangência? Então a gente faz aqui o segmento, ponto de tangência. E agora eu vou medir quanto é esse ângulo aqui. Daqui, aqui e aqui, né? Vou medir esse ângulo aqui, quanto é. Então vamos lá. Aqui e aqui. Percebam, 90 graus também. Ou seja, o ângulo todo aqui, né? Se eu contemplar esse segmentozinho até chegar nesse aqui, fazendo aqui meia volta, é um ângulo de 180 graus, é um ângulo raso, né? Então, de fato, esses três pontinhos aqui, esse pontinho aqui e esse centro aqui, eles são colineares, estão sobre a mesma reta sempre, tá bom? Qualquer situação que eu tiver duas circunferências tangentes, tá? Essa é uma propriedade muito importante que a gente utiliza muito, que a gente inclusive utilizou lá para fazer aquela demonstração lá do teorema no começo da aula, tá? Isso é uma propriedade muito importante, muito válida, certo? A gente utiliza em várias questões, tá? Então, a gente vai utilizar isso nessa questão aqui, ó. Determine os raios das circunferências abaixo, sabendo que a distância entre os centros é 28 centímetros e a diferença entre os raios é 8. Então, ó, se enquadra naquela situação lá. Eu vou tomar aqui, fazer aqui um segmento que une os centros das circunferências. Obrigatoriamente, como a gente já viu, esse segmentozinho ele passa no ponto de tangência aqui, no ponto comum, também chamado de ponto comum, né? Das duas circunferências, tá? Ponto de tangência. Então aqui você vai ter o raio da circunferência grande e o raio da pequena. A distância entre os centros é 28. Então nada mais é do que Rzão mais Rzinho. Igual a 28. E a diferença, né? A diferença entre os raios, né? A diferença entre os raios é 8. Então, Rzão menos Rzinho é igual a 8. Então, aqui eu tenho mais uma situação que eu vou resolver com o sistema linear, né? Tem um sistema aqui. E esse sistema está ótimo de resolver pelo método da adição, né? A gente vai aplicar aqui o método da adição. Aí, traço aqui. E aí, soma as equações aqui, membro a membro, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente somar as equações aqui, o que vai acontecer aqui, ó? R menos R cancela. R mais R, 2R. Do outro lado, a gente soma. 28 mais 8 é 36. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 36 dividido por 2. Portanto, eu achei um raio grande. Então, o raio grande é igual a 18, né? 18 centímetros. Está aqui o raio grande, tá?
Para achar o pequeno, você já sabe, substituindo uma das equações, tá? Então, é o que ele pede na questão, determinar os raios. Então, R mais Rzinho, isso aqui é igual a 28. O raio grande é 18, então 18 mais Rzinho igual a 28. Então, quanto é o raio pequeno? 10, né? O R é 28 menos 18. Portanto, o raio menor é 10 centímetros, tá bom? Então, tudo isso é decorrência das coisas que a gente já viu anteriormente, tá? As propriedades. Ok? Bem simples, né? Isso aí. Aqui a gente tem outra situação um pouco diferente. Aí tem duas circunferências. Mas preste atenção no seguinte. Essas circunferências aí, elas não são tangentes entre si. Mas são tangentes a uma certa reta que passa ali embaixo, né? Elas são tangentes aqui, ó. Nesse pontinho aqui, essa aqui é tangente à reta, e nesse pontinho aqui, né? Mas elas não se tocam, né? Então, a distância aqui que é maior do que a soma dos raios, né? Essa distância vai ser 3 mais 2, né? E ele pede para determinar essa distância x aqui, entre os pontos, né? Então, aqui eu não vou usar aquela propriedade, dobro da raiz quadrada do produto dos raios. Por que eu não posso usar a propriedade? Porque as circunferências não são tangentes, né? Tem uma situação ligeiramente diferente. Mas, apesar de eu não poder, eu posso trabalhar o Pitágoras aqui, mesmo assim. A gente pode ligar aqui o centro ao ponto de tangência, formando aqui um raio. Ó, então, a estratégia é parecida. Aqui eu ligo o centro ao ponto de tangência aqui com a reta, formando aqui um raio. E aí, o que acontece? Ah, essa distância aqui é 2 porque é raio. Essa distância todinha aqui é 3. O que eu faço agora? Pelo centro da menor, eu traço uma paralela reta. Então, eu vou aqui, ó, pelo centro, essa aqui, eu traço aqui uma paralelazinha aqui, mais ou menos, né? Pronto. O que vai acontecer agora? Deixa eu apagar só esse 3 aqui. Eu sei que a distância até a linhazinha azul aqui é 2, né? Que eu formei aqui um retângulo aqui embaixo. A linha azul mede x. Aqui vai ser 90 graus. Esse comprimentozinho aqui do lado, ó, daqui para cá até o ângulo reto, ele é 1, né? Porque esse raio aqui é 3, 1 mais 2. E a hipotenusa do triângulo é a distância daqui até o outro centro. Ou seja, essa distância aqui é 3 desse raio, mais 3 dessa distância aqui fora, mais outro raio, que é 2. Então, ó, 3 mais 3, 9. Ou, 3 mais 3, 9. 3 mais 3, 6. 6 mais 2, 8. Então, essa distância aqui é 8, ó. Então, você é a hipotenusa. E aí, Pitágoras resolve a minha vida, né? Pelo menos nesse problema. Então, aqui por Pitágoras, o que vai acontecer? A gente vai ter que a hipotenusa, 8 ao quadrado, é igual esse cateto aqui, que é 1 ao quadrado, mais o outro cateto que eu quero determinar, que é o x ao quadrado. Então, aqui vai ficar 64 igual 1 ao quadrado é 1, mais x ao quadrado. 1 está somando positivo, vai para o outro lado negativo. 64 menos 1 é igual a x ao quadrado. Daí você tem que x ao quadrado é 64 menos 1, que é 63. Extrai a raiz quadrada. Se você fatora o 63, né, aqui, ó, por 3 vai dar 21, né? Por 3 vai dar 7, por 7 vai dar 1. Então, é 3 ao quadrado, 2 fatores 3, né? Vezes 7. Aí, aqui tem um 2 aqui. Esse 2 aí, ele vai cancelar com esse. Esse 3 sai e o 7 fica, né? Portanto, o x vai ser igual a 3 raiz de 7, tá? Não vou atrás de aproximação por raiz de 7, não, tá? Deixa assim mesmo, não tem problema, não. Essa aqui é a medida x. Então, você vê que mesmo que as circunferências não sejam tangentes, pensar no Pitágoras, em como construir uma situação que te leva a você poder utilizar o teorema de Pitágoras, ajuda, né? Como isso ajuda, tá? Pronto, vamos para outra aqui. Determinar o diâmetro da circunferência mostrada na figura abaixo, sabendo que AB é 16, BC é 30 e CN é 15, tá? Então é o seguinte, dados da questão. Esse AB aqui, essa distância aqui é dada,
distância aqui é 16. A distância do B para o C, ela é dada também que ela é 30. Então, se aqui é R e aqui é R, então preste atenção. Do M para o C é diâmetro, 2R. Então, o BM, pessoal, vai ser 30 menos 2R, né? Porque o BC todinho é 30 e o CN é 15. Então, daqui para cá é 15. Ele não deu AC, né? Ele não deu AC. Mas, tudo bem. O que vai acontecer agora, né? Então, vamos utilizar um pouco mais de conhecimentos de aulas passadas, coisas que eu já falei para vocês, né? Ó, preste atenção que interessante que acontece nessa questão aqui, ó. Quando a gente ligar o ponto N ao ponto M, quando a gente ligar isso aqui, a gente acaba aqui formando um triângulo NMC. E aí, em aulas passadas, eu já falei que nesse tipo de situação é garantido que o triângulo é um triângulo retângulo aqui, ó. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Por quê? Porque um lado dele, ele é diâmetro da circunferência. E aí a gente viu que o ângulo escrito, né, é metade do central. O arco central é um arco de 180 graus. Você pega 180 graus, divide por 2, dá 90. Então, isso é uma coisa que eu já falei para vocês, né? Então, esse triângulo é, de fato, um triângulo retângulo, tá? Ele é um triângulo retângulo. E aí, mais do que isso, o que vai acontecer? Olha que coisa bacana. Esse ângulozinho aqui, que eu vou chamar ele de alfa, tanto pertence ao triângulo NMC, quanto pertence ao triângulo BAC, tá bom? Então, nessa situação aqui, eu tenho uma semelhança de triângulos. Por quê? Tem esse ângulo alfa, que está no triângulo pequeno e no grandão aqui, e tem um ângulo de 90 graus, né? Mais do que isso, se você não enxergar essa semelhança, você pode aplicar ou seno ou cosseno tangente, né? Que são as relações trigonométricas. Porque, em particular, os triângulos são triângulos retângulos, né? Mas, de fato, eles são semelhantes. E aí, o que acontece? Lembra que essa distânciazinha aqui embaixo do B até o C, a gente sabe ela, né? Essa distânciazinha todinha aqui até o C, ó. Essa distânciazinha aqui, tá, ó, vale 30, tá bom? Essa distância toda vale 30. A gente conhece ela. E a gente conhece a B, que é 16. Então, com isso, dá para a gente determinar a distância AC todinha. Aí você pode pensar assim, mas será que é interessante determinar AC? Será que eu preciso determinar a distância AC? Né? Aí você pode pensar, é o seguinte, se esse ângulo é alfa e esse ângulo é 90, vamos chamar esse ângulo aqui de beta. Se esse ângulo é alfa e aqui é 90, esse é beta. Se esse ângulo é alfa e esse aqui do canto, aqui no Bzão, ó, é 90, então o beta aparece bem aqui, ó. Que é o beta. Será que pensar no seno, no cosseno ou na tangente de beta não já me ajuda? Vamos pensar. No triângulo pequeno, eu não tenho o MN, né, ainda. Então, não tenho cateto adjacente ao beta. Então, não vou pensar em cosseno. Não vou pensar em cosseno. Se eu pensar no seno do beta, o que acontece? Cateto oposto, hipotenusa, que é 2R, né? Então, seno do beta, cateto oposto, 15, hipotenusa, 2R. Professor, mas a gente quer determinar o quê? A gente quer determinar o R para saber o diâmetro, né? Agora, vamos pensar no seno de beta no triângulo grandão. O que é o seno de beta no triângulo grandão? É o cateto oposto, que no caso é o BC todinho, que é 30, sobre a hipotenusa. Mas a hipotenusa é AC. Professor, mas a gente não tem o AC. Então, é bom a gente determinar, né? Como é que a gente pode determinar o AC? Teorema de Pitágoras, tá? Então, o que a gente faz? Vou arrastar aqui para fazer uma construção auxiliar aqui do triângulo grandão, tá? Fazer o triângulo grandão aqui. Então, tem aqui o triângulo grande. Aí é o seguinte. Aqui é 90. Você tem o B aqui, ó. Aqui é o A, né? E aqui é o C. A gente quer descobrir a C. A gente sabe que o AB é 16. A gente sabe que o BC é 30. E aqui eu vou chamar de X aqui, tá? Fazer as contas com 16 e com 30 pode ser complicado. 16 ao quadrado já dá 256.
né? 30 ao quadrado já dá 900. Então, se tiver uma maneira da gente melhorar para não usar números tão grandes, a gente pode tentar. Se a gente dividir aqui por 2 e por 2, o que que acontece? Ó, fica um triângulozinho menor, né? Tá? Pode ser que não desse tamanho. Se eu divido o 16 por 2, dá 8. Se eu divido o 30 por 2, tem que ser pelo mesmo número, tá? Dá 15. Então, vamos tentar fazer com isso aqui. Depois, o que a gente faz? Quando a gente achar o y, a gente duplica, aí encontra o x, tá? Então, vamos fazendo essa situação aqui. Então, o que vai acontecer, ó? Y ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Então, y ao quadrado é igual. Aqui já vai dar números menores, 64. E 15 vezes 15 dá 225. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Y ao quadrado, né? É igual. 4 com 5 dá 9. 6 com 2 dá 8. Baixo 2. Então, y é raiz quadrada de 289. Eu acho que esse negócio aqui tem raiz exata, ó. Eu acho que é 17. Vou fazer o teste aqui rapidinho. 17 vezes 17. 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 1, 7 com 4 são 11. 1 vezes 7 é 7. E 1 vezes 1 é 1. Somou aqui. 9. 7 mais 1 é 8. Mais 1, 2. É isso mesmo. Olha aí que bacana. Ah, professor, mas ali não vai ser 17 não, né? É só tu dobrar. Multiplica aqui por 2. Multiplica aqui por 2. Então, tu vai multiplicar aqui por 2. Então, se o y deu 17, quanto é o x? 34. Ó. Certo? Perceba que a conta foi bem menor aqui, ó. Só de eu pensar nisso. Dá para fazer isso toda a vida? Claro que não. Vai depender dos números que estão aqui. Nem sempre são simplificáveis pelo mesmo... são divisíveis pelo mesmo número. Nem sempre. Aí o que resta, né? Se os números forem grandes, aí você tem que fazer as contas mesmo. Não tem choro nem vela, né? Certo? Então, o x é 34. Então, agora que eu já descobri quanto é o AC, eu volto aqui e igualo os senos, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, 15 sobre 2R, né? Então, aqui vai ser a segunda parte. 15 sobre 2R vai ser igual a quê? Vai ser igual a 30 sobre AC. 30 sobre... Acabei descobrindo que o AC é quanto? 34. Pronto. Até aqui, você pode melhorar a sua vida nessa proporção. Você pode simplificar aqui, ó, por 15. E que você pode simplificar por 15 também. Aí a proporção fica bem menor. 15 por 15 é 1 sobre 2R. 30 por 15 é 2 sobre 34. Ah, posso simplificar de novo aqui? Pode, aqui e aqui, ó. Ou então aqui e aqui embaixo. Eu posso dividir aqui por 2 e aqui por 2. Aí como é que vai ficar, ó? 1 sobre 2R igual 2 por 2 é 1. 34 por 2 é 17. Multiplica em cruz agora. Então, isso implica que 2R vezes 1 é igual a 1 vezes 17. Implica que o 2R é igual a 17. Eu só recordar se tinha unidades aqui na questão. Não, ele não colocou, né? Então, a gente não tem obrigação de colocar, não, tá? Então, 2R é 17. Aí você pensa, professor, você não vai achar o R, não? Isolar? Não, por quê? Porque na questão ele pede o quê, ó? Ele pede o diâmetro. O diâmetro já é ali 2R, já é o dobro do raio, tá? Então, já achei diretamente o valor do diâmetro, tá certo, pessoal? Então, é o que a gente trabalhou nessa questão, né? Os conceitos, né? De semelhança de triângulos. E antes de chegar na semelhança, que é equivalente, nesse caso, a utilizar o seno, né? Porque os triângulos são retângulos, a gente notou o seguinte, a gente ligou o N ao M e percebeu que esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. Por quê? Porque esse lado dele aqui, o lado MC, é um diâmetro da circunferência, né? Então, sempre que isso acontecer, né? Eu já fiz essa observação com vocês. Sempre que isso acontecer, você tem um triângulo retângulo. Depois a gente utilizou o seno de beta, ou poderia utilizar a semelhança, para encontrar o R. Mas a gente precisava do AC. Então, para achar o AC,
a gente precisou primeiro utilizar o teorema de Pitágoras aqui no triângulo grande. Mas aí eu mostrei aqui para vocês que existe uma maneira de as contas ficarem mais suaves, né, digamos assim. Então, você nota que 16 é divisível por 2 e 30 também. Então, quando a gente divide por 2 dá 8, aqui dá 15. Então, eu faço o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, e depois eu duplico cada lado e eu tenho aqui a medida da hipotenusa, né? Então, eu achei que o x era 34. Aí eu voltei nos senos, na proporção, joguei aqui o 34 substituindo, simplifiquei a proporção, né, para dar números menores, e depois encontrei o diâmetro, que é o 2r, tá bom? Só um comentário para fechar isso aqui, o 2 é o maior número pelo qual você consegue dividir o 36 e o 30 ao mesmo tempo, né? Então, o 2 ele é o chamado de máximo divisor comum, né? Do 36, ou do 16 e do 30, né? Você percebe que aqui ficou 8 e 15, né? Então, aqui eu não vou mais conseguir dividir pelo mesmo número. A não ser que eu dividisse por 1, né? Mas dividir por 1 não vai alterar nada, né? Então, o que eu estou dizendo? Que o máximo divisor comum entre 8 e 15 é 1, e o máximo divisor comum entre 16 e 30 é 2, tá? Coisa lá da matemática básica também, que é importante saber. Bom, para fechar, né? Creio eu que vai dar tempo. Vai sim, Deus, graças a Deus. A gente vai fazer essa daqui para rememorar a potência de ponto que eu falei em outras aulas, né? Então vamos aqui. O que ele diz, ó? Na figura, ABC é um triângulo no qual AB vale 9. Então, do A para o B, daqui para cá, vale 9. E AC vale 8. Então, do A até aqui o C, né? AC vale 8. Uma circunferência passando por B e C, né? Intercepta AB e AC. Tá? Intercepta aqui, ó. AB e AC, nos pontos P e R, né? Calcule CR, sabendo que BP é igual a 5. Então é o seguinte, BP é 5, aqui é 5, e eu quero calcular o que? CR, né? CR eu vou chamar de X. O que que acontece? Se AC é 8, pessoal, então esse segmento que está aqui fora vai ser 8 menos X. Se AB é 9 e PB é 5, então aqui é 4 esse segmento que está aqui fora. Então basta que eu aplique a potência do ponto A em relação à circunferência. O que que diz a relação da potência do ponto A? Que o segmento AR multiplicado pelo segmento todo, A até o C, né? Vai ser igual ao segmento AP, medida do segmento AP, multiplicada por AB, né? Então, quem é a R? A R é 8 menos X, multiplicado. Quem é AC? É 8, né? O segmento todo. Igual, quem é AP? 4, que é o que está fora, vezes o segmento todo, 4 mais 5, que é o 9, né? Pronto, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. A gente pode distribuir aqui o 8 e tal, multiplicar o 4 pelo 9, tá? É isso que eu vou fazer mesmo. Eu vou distribuir aqui, tá? Uma maneira convencional. Vou distribuir aqui o 8 aqui. E aqui eu vou multiplicar. Então, eu vou fazer o seguinte. 64, 8 vezes 8, né? Menos 8x é igual a 4 vezes 9, que é 36. Então, menos 8x que está aqui é igual a 36. O 64 positivo passa para o outro lado, menos 64, negativo. Então, menos 8x é igual. Aqui você vai subtrair e dar o sinal do maior, né? 64 menos 36. Você pega um emprestado aqui. Quando você pega um emprestado aqui, o 6 vira 5, né? 14 menos 6 dá 8. E 3 para 5 é 2. Então, fica 28. Ah, o lado que tem um x está negativo. Multiplica tudo por menos 1. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar 8x igual a 28. Então, x vai ser igual a quê? Passo 8 dividindo, né? Multiplicando, passa dividindo. 28 dividido por 8. Antes de você tentar dividir, veja se dá para simplificar. Então, eu posso simplificar aqui por 4 logo. E aqui por 4.
28 por 4, dividindo por 4 dá 7, e 8 por 4 dá 2. 7,5 já é uma resposta interessante. Ou você dividindo obtém 3,5. Deixa eu ver se lá tem unidade, né? Centímetros. Então, é bom você colocar aqui. 3,5 centímetros, né? Pronto. E é exatamente isso que ele perguntava, né? Que é o CR, tá bom? Para a medida do CR. Ok? Então, uma questãozinha de potência de ponto só para a gente relembrar, certo?